Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. É um número muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. Subscribe. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando mais vídeos. Muito obrigado a todos vocês. O pior de amar alguém em silêncio é que você se torna muito bom em fingir que não sente nada. E, eventualmente, você para de saber a diferença. Eve passou 3 anos aperfeiçoando aquela mentira em particular. Ela a contava todas as manhãs quando trançava seus cabelos claros em frente ao espelho rachado acima de sua pia, alisando sua expressão para algo cuidadoso e discreto antes de descer as escadas de pedra para o grande salão da Fortaleza Valdracht. Ela a contava em cada reunião do conselho, em cada refeição no longo corredor de jantar, em cada momento em que ficava na beira de uma sala, enquanto a voz de Leander a preenchia completamente. Baixa, sem pressa, absoluta. Ela a contou tantas vezes que a mentira havia aberto sulcos em seu peito, da mesma forma que um rio abre sulcos no calcário, lenta e invisivelmente, até que a pedra cede. Ela tinha 24 anos, uma ômega sem lobo, e não tinha motivos para sentir nada pelo rei alfa dos territórios do norte. Ela sabia disso. Ela sempre soube disso. Não mudava nada. A manhã em que tudo se desfez começou como todas as outras manhãs em Valdracht. A luz cinzenta através das altas janelas com chumbo, o cheiro de fumaça de lenha subindo das lareiras inferiores, o som distante de cascos em paralelepípedos, enquanto a patrulha do amanhecer retornava do perímetro da floresta. Ivy já estava acordada antes que as velas do corredor fossem reacendidas. Ela sentou-se à escrivaninha estreita na pequena sala que lhe fora designada há 3 anos. A sala da Ômega chamavam-na os funcionários, sem crueldade, mas também sem gentileza. E ela estava lendo uma carta que não deveria ter encontrado. Ela a descobriu dobrada dentro de um livro-razão que deveria atualizar. Alguém a havia colocado ali descuidadamente, presumindo que a sala de registros estaria vazia à noite. Estava. Mas Ivy havia retornado depois do jantar para Tabor eminar o inventário que lhe fora atribuído. Sua vela de sebo queimava abaixo, e quando o papel escorregou entre as páginas e caiu aberta sobre a mesa à sua frente, ela a leu antes de entender o que estava lendo. Então ela a leu novamente. Então, ela ficou muito quieta por um longo tempo, com a vela bruxuleante ao seu lado e o frio penetrando o chão de pedra em seus pés descalços. E ela sentiu o chão inclinar-se lentamente sob tudo o que pensava entender sobre seu lugar nesta fortaleza. A carta era de Lord Caelan-Drev, comandante beta da ala leste, um homem com quem ela havia se sentado em jantares formais 1 dúzia de vezes, um homem que sorria com dentes demais e cheirava a resina de pinho e algo metálico que ela nunca conseguiu nomear. Era endereçada a alguém que ela conhecia apenas como R e descrevia em linguagem cuidadosa e pragmática uma negociação. O assunto da negociação era a própria Ivy, não seu nome. A carta a referia como a ômega desemparelhada atualmente abrigada em Veldrath, como se ela fosse um item em um inventário, o que ela começava a entender ser precisamente o que ela era para Lord Caelan-Drev. A carta delineava uma proposta para que ela fosse transferida de Veldrath sob o pretexto de uma colocação formal, realocada para a propriedade Drev na ala leste e lá usada como moeda de troca para pressionar o rei Alfa a uma concessão territorial que ele havia recusado 3 vezes. O rei não é indiferente à Ômega, dizia a carta. Ele não age sobre isso, mas ele não a manda embora. Isso é suficiente. Ele não age sobre isso. 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 Da zeleira desassente vigulas incompressos a Yulingonda da zeleira desassentiu.
Um homem concederá mais para proteger algo que valoriza do que para obter algo que quer. As mãos de Ivy haviam parado de tremer naquele momento. Ela estava além do tremor. Ela estava em um lugar mais frio e deliberado do que o medo. Ela, alinha novamente. Ele não age sobre isso, mas ele não a manda embora. Ela dobrou a carta ao longo de suas dobras originais, guardou-a na frente de seu vestido de linho e sentou-se silenciosamente por um momento na sala escura, com o livro Razão aberto e a vela quase apagada. Lá fora, o vento soprava entre os pinheiros na borda da muralha externa da fortaleza. Lá dentro, o fogo havia se reduzido a brasas. Ela pensou em Leander. Ela pensou na maneira como ele nunca falava com ela diretamente em público. Não porque ele fosse cruel, mas porque sua atenção era o tipo de atenção que atraía olhares, e ele era cuidadoso. Ela havia entendido essa cautela como distância, como cortesia profissional estendida a uma protegida dependente, como nada. Ela pensou na noite, 6 meses atrás, quando ela estava doente com febre que não cedia, e ela acordou no escuro para encontrar um cobertor de lã novo dobrado aos pés de sua cama, que não estava lá quando ela adormeceu, com um leve cheiro de cedro e ar frio da noite. Ela havia se dito que uma das servas a trouxera. Ela pensou em cada vez que olhou para cima em uma sala lotada e viu seus olhos azuis claros já sobre ela, e a maneira como eles se afastavam imediatamente com a calma deliberada de um homem que havia praticado aquele movimento em particular. Ela havia se dito que estava imaginando. Ele não age sobre isso, mas ele não a manda embora. Lord Caelan-Drev havia visto algo que Ivy passou 3 anos se recusando a ver e pretendia usá-lo para quebrar o alfa mais poderoso dos territórios do norte. Ela não foi até Leander. Essa foi a decisão que ela tomou na sala escura, com a vela apagada e as brasas esfriando. Ela não podia ir até ele. Se ela entrasse em seu escritório e colocasse a carta em sua mesa, ela estaria confirmando tudo o que Caelan havia escrito. Que ela era uma vulnerabilidade, que sua presença nesta fortaleza era um risco, que o rei alfa dos territórios do norte tinha uma fraqueza, e ela usava uma capa de lobo cinza e trançava seus cabelos todas as manhãs em frente a um espelho rachado. Leander a agradeceria, cuidadosamente. Ele ficaria furioso com Cailin em particular, e então ele providenciaria para que ela fosse transferida para um lugar mais seguro, um lugar longe daqui, porque um homem como Leander não mantém vulnerabilidades por perto. Ela perderia até mesmo isso. A pequena geografia diária dele. A voz baixa no corredor. Os olhos azuis que se afastavam rápido demais. Ela não estava disposta a perder isso. Não ainda. Não sem entender o que isso significava. Então, em vez disso, ela sentou-se no escuro e pensou muito cuidadosamente. Da maneira que aprendeu a pensar nos anos desde que veio para Valdrak, sem um lobo, sem status, sem nada além da capacidade de ser útil, quieta e despercebida. Ela pensou em Lord Caelan-Drev e sua carta, e na pessoa a quem ele a endereçou. R. E ela pensou na concessão territorial que Leander havia recusado 3 vezes. E ela pensou no que significaria se Cailin tivesse sucesso. Então ela pensou no que seria necessário para fazê-lo falhar. Quando a luz cinzenta do amanhecer começou a se infiltrar sob sua porta, ela tinha o começo de algo que não era exatamente um plano, mas pelo menos uma direção. Era perigoso. Era também, ela percebeu com um sentimento estranho e incomum se instalando em seu peito ao lado do medo. A primeira vez em 3 anos que ela decidiu fazer algo por si mesma, em vez de simplesmente suportar. Ela se levantou da escrivaninha, alisou o vestido e foi procurar Maren. Maren era a única pessoa na fortaleza Valdrak em quem Ivy confiava sem reservas. Ela tinha 60 anos, forte como uma muralha de pedra, e era a governanta-chefe de Veldrath desde antes de o pai de Leander morrer e deixar os territórios do norte para um alfa de 22 anos que não dormia mais de 4 horas por noite
No primeiro ano de seu reinado, Maren havia alimentado aquele jovem alfa com caldo quente em sua própria mesa quando ele se esquecia de comer. Ela também, 3 anos atrás, foi quem mostrou a Eve seu quarto e disse: sem preâmbulos, você está segura aqui. Não complique e você ficará bem. É maior que tosse. É maior que Eve. Nunca havia complicado as coisas até agora. Ela encontrou Maren nos armazéns de linho, fora do corredor leste, contando fronhas com a expressão concentrada de uma mulher que considerava a ordem doméstica uma virtude moral. Eve fechou a porta atrás de si, tirou a carta de dentro do vestido e a estendeu. Maren a leu uma vez, colocou-a na prateleira de linho, leu novamente. Há quanto tempo Calendrev se corresponde com alguém dentro desta fortaleza? Disse Maren. Não era uma pergunta. Eu não sei. Tempo suficiente para ter formado um plano. A mandíbula de Maren estava muito tensa. Aren. Quem é R? Eu também não sei, mas acho que sei como descobrir. A mulher mais velha a olhou, realmente olhou, da maneira que raramente fazia, como se estivesse reavaliando algo que pensava já ter entendido. Você não está com medo. Estou apavorada, disse Ivy honestamente. Mas também estou com raiva. Isso é novo. Maren ficou em silêncio por um momento. Do lado de fora da pequena janela no final do corredor de linho, a geada ainda se agarrava às pedras do pátio interno. Então ela pegou a carta, dobrou-a cuidadosamente e a devolveu. Diga-me o que você precisa, disse ela. O plano de Ivy, em sua forma mais inicial, foi construído sobre uma única verdade, que Lord Calindrev acidentalmente lhe dera. Se sua presença em Veldrath era valiosa para ele precisamente por causa do que Leander sentia, ou do que Leander não diria, então a coisa mais perigosa que ela poderia fazer era tornar esse sentimento impossível de ignorar. Não para o benefício de Kailin, mas para o dela. Ela precisava entender o que era real antes de decidir como protegê-lo. E ela precisava que Leander ficasse desequilibrado o suficiente para que sua distância cuidadosa e praticada pudesse escorregar apenas uma vez e lhe mostrar algo verdadeiro por baixo. Não era um plano confortável. Exigia que ela se comportasse de maneiras que pareciam profundamente não naturais. O que talvez fosse por isso que também parecia, sob o medo, a primeira coisa honesta que ela fazia em anos. A segunda parte do plano era mais silenciosa e mais perigosa. Encontrar R. Ela deu a si mesma 4 dias para ambos. Os territórios do norte receberam uma comitiva diplomática na segunda manhã após Eve encontrar a carta. Ela não sabia que estavam vindo. Ela não era o tipo de pessoa que recebia avisos prévios de chegadas diplomáticas, mas Marin a informou na noite anterior, em seu tom baixo e prático, que ela usava para todas as informações importantes. Lord Bastian Vorn, do bando Thornfeld, estava viajando com uma pequena comitiva, solicitando uma noite de hospitalidade e uma breve audiência com o rei Alfa em uma questão de comércio de fronteira. Rotineiro, desinteressante. Exceto que Lord Bastian Vorn também era, por reconhecimento geral, o Lord Beta mais agressivamente charmoso dos territórios ocidentais, e ele tinha 30 anos e era solteiro, e em sua última visita a Veldrath, 2 anos antes, passou um jantar formal inteiro, fazendo com que todas as mulheres à mesa se sentissem como se fossem as únicas pessoas na sala. Eve lembrava-se daquele jantar. Ela estava sentada na outra ponta da mesa, com patente baixa demais para merecer sua atenção. Ele não a havia olhado uma vez. Ela pretendia mudar isso. Ela se vestiu com mais cuidado do que o habitual naquela manhã. Não de forma extravagante. Ela não possuía nada extravagante, mas com atenção. Ela trocou sua habitual capa de lã cinza por uma azul escura que Maron havia produzido de algum lugar sem comentários, e usou seu melhor vestido de linho com a pequena borda bordada na gola. Ela deixou sua trança mais solta do que o normal, mais macia nas bordas,
Ela pegou um pequeno pote de unguento de rosas da criada de cabelo, que ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. Ela parecia, quando se estudou no espelho rachado, uma mulher que decidiu ser notada. A sensação era profundamente desconfortável. Ela suportou isso mesmo assim. A comitiva diplomática chegou em meados da manhã, botas barulhentas nos paralelepípedos, cavalos bufando no ar frio. Ivy se posicionou na beira do pátio interno, com o pretexto de entregar um registro doméstico ao escritório do mordomo, uma tarefa para a qual ela se voluntariou especificamente, e ela observou a comitiva desmontar. Lord Bastian Vorn era fácil de identificar. Alto, fácil em seus movimentos, um casaco de montaria de lã escura, cabelo escuro penteado para trás de um rosto largo que se arranjava naturalmente em uma expressão de agradável confiança. Ele falava com seus homens com uma mão no ombro de um deles, rindo de algo. E então ele se virou em direção à entrada da fortaleza, e seus olhos varreram o pátio da maneira casual de um homem que aprendeu cedo que olhar não custava nada. Seus olhos encontraram Ivy. Pararam. Ela sustentou o olhar dele por exatos 2 segundos. Depois desviou para o escritório do mordomo, como se tivesse um lugar importante para ir. Ela o ouviu dizer algo para o homem ao seu lado. Ela não captou as palavras, mas ouviu a mudança de tom. Bom o suficiente por enquanto. Ela não viu Leander até a recepção formal no grande salão naquela tarde. Ele estava na cabeceira da sala em seu habitual couro preto, e o manto de pele escura que tornava sua presença já considerável ainda maior. Seu cabelo trançado, amarrado para trás, seus olhos azul claros percorrendo a casa reunida com a atenção sem pressa de um homem que catalogava tudo e não reagia a nada. Ele cumprimentou Lord Bastian com o calor preciso de um anfitrião, que não é nem frio nem particularmente interessado, e os dois trocaram as cortesias diplomáticas padrão com a facilidade praticada de homens que já fizeram isso muitas vezes. Ivy ficou com a equipe da casa ao longo da parede esquerda, que era o seu lugar correto. Ela estava observando Leander da maneira que sempre o observava quando pensava que ninguém notaria. Cuidadosamente, pela periferia, lendo as pequenas coisas. A linha de sua mandíbula, a maneira como seu peso se deslocava quando uma conversa exigia algo que ele achava cansativo. A breve quietude que o tomava às vezes quando algo chamava sua atenção que ele não esperava. Essa quietude o tomou agora. Lord Bastian atravessou o salão sob algum pretexto para cumprimentar a casa. Genuinamente bom-humorado, ou fingindo tão bem que a diferença não importava. E ele chegou diante de Ivy com sua expressão agradável e uma inclinação de cabeça mais calorosa do que a cortesia estritamente exigia. Não acredito que fomos apresentados adequadamente em minha última visita, disse ele. Disseram-me que você gerencia uma parte significativa dos registros da casa. Lord Bastian Thorn, Thornfeld. Ivy manteve a voz calma. Ivy. Eu auxilio na gestão de registros e correspondência. Ela fez uma pausa um pouco longa antes de acrescentar. Lembro-me de sua última visita, meu senhor. Você causou uma forte impressão na mesa de jantar. Seu sorriso se alargou ligeiramente. Espero que uma boa. Memorável, ela disse, o que não era exatamente a mesma coisa. E ela podia ver pela leve iluminação em sua expressão que ele a ouvira como um elogio e achara isso interessante. Ela não olhou para Leander. Ela não precisava. Ela podia sentir a mudança na sala da maneira que se sente uma mudança na pressão do ar antes de uma tempestade. Não ouvida, não vista, algo mais antigo e físico do que qualquer um dos dois. A qualidade particular de quietude da cabeceira do salão havia mudado. Tornara-se a quietude da atenção em vez da quietude da distância. Seu coração estava fazendo algo que ela se recusava a examinar em detalhes. O jantar daquela noite foi mais útil do que ela havia previsto. Lord Bastian, ao que parece, tinha o hábito totalmente genuíno de procurar a pessoa mais interessante em uma sala em vez da mais importante. E ele aparentemente decidiu que Ivy se qualificava.
Ele estava sentado bem acima dela em hierarquia, mas 2 vezes durante a refeição, ele dirigiu comentários mesa abaixo para ela especificamente. Uma vez sobre um registro comercial que ela aparentemente mencionou de passagem ter sido atribuído incorretamente nos arquivos de Thornfeld, e outra vez sobre algo mais espirituoso e menos oficial que fez as pessoas ao seu redor rirem. Ambas as vezes, Eve respondeu com a precisão seca que lhe vinha naturalmente quando não estava se esforçando para ser invisível. E ambas as vezes ela viu a expressão de Lord Bastian se aguçar com o prazer específico de alguém que encontrou uma conversa inesperadamente boa. Na terceira vez que ele olhou para ela olhou além dele brevemente em direção à cabeceira da mesa. Leander não estava olhando para Lord Bastian. Ele estava olhando para Ivy. Não o olhar rápido, imediatamente corrigido, que ela havia catalogado ao longo de 3 anos. Ele a olhava com a atenção focada e destemida de um homem que foi pego de surpresa e ainda não conseguiu recompor sua compostura. Seus olhos azul claros estavam completamente imóveis. Sua mandíbula estava tensa. Uma mão repousava plana sobre a mesa ao lado de sua taça, e ela podia ver, mesmo a essa distância, que não estava relaxada. Ela olhou primeiro. Seu pulso estava alto em seus ouvidos. Ele não age sobre isso, mas também não a dispensa. Kaylin Drev tinha razão, e Leander, pela primeira vez, não estava sendo cuidadoso. Ela encontrou R naquela mesma noite. Aconteceu indiretamente, o que talvez fosse o motivo de ela não ter antecipado. Após o jantar, ela voltou à sala de registros sob o pretexto de terminar um trabalho que deixara incompleto, e ela estava genuinamente trabalhando, cruzando registros de correspondência contra o livro Razão da Casa, procurando qualquer nome que pudesse se resolver em uma única inicial. Quando ouviu vozes no corredor do lado de fora, ela reconheceu a primeira voz imediatamente, Lord Kaylin Drev, que havia chegado na semana anterior, com o propósito declarado de discutir rotas de suprimento de guarnição com o intendente da fortaleza. Ela havia sido cuidadosa com ele desde que encontrou a carta. Ela foi cuidadosa agora, largando sua pena e se movendo para ficar ao lado da porta sem tocá-la. A segunda voz levou mais tempo para ela identificar. Era mais quieta, mais baixa, deliberadamente suprimida, mas quando ela captou o ritmo dela, a maneira particular como certas sílabas se achatam, o hábito de arrastar frases para o silêncio, ela soube. Roland. Roland era o mordomo pessoal do Rei Alpha. Ele serviu nesse cargo por 6 anos. Ele tinha 53 anos. Era magro e eficiente, e completamente confiável. Leander uma vez disse, ouvindo Ivy, que preferiria perder um comandante beta do que perder Roland, porque um bom mordomo sabia onde todos os segredos de uma fortaleza estavam enterrados. Esse era, Ivy agora entendia, precisamente, o problema. Ela pressionou as costas contra a parede fria de pedra ao lado da porta e ouviu muito atentamente, com as mãos bem juntas na frente dela e a respiração superficial e controlada, enquanto Kaylin Drev e Roland falavam no corredor sobre o momento, sobre a visita do Lord Thornfeld ser um inconveniente, sobre esperar até que a festa diplomática partisse antes de prosseguir com o arranjo de transferência, sua remoção de Valdraff, envolta na linguagem de colocação adequada e bem-estar. Ômega. Roland disse. O rei fará perguntas. Kaylin disse. Deixe-o. Quando ele entender o que aconteceu, a concessão já terá sido feita. Ele não a desfará por uma ômega sem lobo e sem patente. Uma pausa. Então Roland, mais quieto, ele se importa mais do que você pensa. A voz de Kaylin era totalmente indiferente. Mais diferente. Então, ele deveria ter dito isso. Seus passos se afastaram pelo corredor e Ivy ficou na sala de registros escura com o coração batendo muito devagar e a mente se organizando em algo limpo e deliberado,
e frio. Roland. 6 anos de confiança. E Roland. Ela pegou sua pena, voltou ao livro Razão e escreveu um único nome no canto de sua página de trabalho. Então ela o rasgou, dobrou e o enfiou em seu vestido ao lado da carta de Kailen. Amanhã ela iria a Maron, e então, de uma forma ou de outra, ela iria a Leander. Não porque ela não tivesse escolha, mas porque ela finalmente decidiu parar de fingir que não sentia nada e descobrir, de uma vez por todas, se ele também sentia. Maren ouviu sem interromper, o que fez Ivy saber que ela estava verdadeiramente alarmada. Quando Ivy terminou, o corredor, as vozes, o nome de Roland, dito no escuro, com o peso particular de algo que ela não podia deixar de saber. A mulher mais velha sentou-se muito quieta na pequena mesa na despensa de linho, com as mãos cruzadas na frente dela, e sua expressão fazendo algo complicado e controlado. Do lado de fora da janela estreita, o nevoeiro da manhã ainda pairava sobre o pátio interno, suavizando as bordas das paredes de pedra, transformando a fortaleza em algo que parecia, do ângulo certo, quase gentil. Não era. Roland, Maren disse finalmente, uma palavra plana e final, como uma pedra jogada em água parada. Sim, 6 anos. Sim. Maren exalou lentamente pelo nariz. Quão certa você está? Completamente. Ivy colocou a carta dobrada sobre a mesa, depois a folha rasgada com o nome de Roland. Kailen usou a palavra transferência. Roland sabia exatamente o que ele queria dizer. Ele não se opôs ao plano, apenas ao momento. A mulher mais velha olhou para os 2 pedaços de papel por um longo momento. Então ela olhou para Ivy com algo que Ivy raramente via direcionado a si mesma. Respeito, cuidadoso e sem adornos. Você deveria ter ido ao rei imediatamente, ontem à noite. Eu sei. Por que não foi? Ivy ficou quieta por um momento. A resposta honesta era complicada. Parte disso era estratégia. Ela precisava pensar claramente antes de entrar naquele estudo. Precisava ter a forma completa da ameaça em suas mãos em vez de uma imagem parcial. Mas parte disso era algo mais antigo e menos racional. O medo de que a primeira resposta de Leander fosse proteger a fortaleza, removendo a vulnerabilidade, que ela entraria com a evidência de uma conspiração e sairia com um arranjo formal para sua realocação para um lugar seguro e distante, e que Leander faria isso gentilmente, cuidadosamente, e ela não teria argumento contra sua gentileza. Ela apenas disse, eu precisava ter certeza. Maren a estudou. E agora? Agora eu tenho. Ela foi ao escritório dele sozinha. Maren se oferecera para acompanhá-la e Ivy recusara. Porque o que ela estava prestes a fazer exigia um tipo particular de coragem que só funcionava em privado. Ela caminhou pelo longo corredor de pedra da ala leste até o andar superior da fortaleza, com os 2 pedaços de papel, segurados planos contra a palma da mão dentro de sua capa. E ela não se permitiu pensar muito cuidadosamente sobre o que viria depois. Pensar muito cuidadosamente tem sido, por 3 anos, o mecanismo pelo qual ela conseguiu evitar sentir qualquer coisa. Ela havia acabado com essa ferramenta em particular. O guarda do lado de fora do escritório de Leander era um homem corpulento e quieto, chamado Soren, que nunca fora rude com ela. Ele a olhou com leve surpresa. Ela não costumava solicitar audiências privadas, e então se afastou e bateu uma vez antes de abrir a porta. A Ômega. Ivy. Meu senhor. Uma pausa. Então a voz de Leander, calma e sem pressa. Deixe-a entrar. Ele estava na grande mesa perto da janela quando ela entrou. De pé, em vez de sentado. Uma mão apoiada na superfície, em meio à desordem organizada de mapas e correspondência, que ela reconhecia de entregar registros ali 2 vezes por mês por 3 anos. Ele estava em suas roupas de trabalho, couro preto, as tiras cruzadas de seu arnês, sem manto formal. E a luz da manhã da alta janela de chumbo atrás dele era cinza e plana.
e fazia seus olhos azul claros parecerem quase prateados. Ele a observou atravessar a sala sem falar. Ela parou a uma distância razoável da mesa e estendeu a carta. Encontrei isto 4 dias atrás, dentro de um livro-razão que eu estava atualizando. Preciso que você leia. Algo se moveu em seu rosto. Não surpresa, exatamente, mas um aguçamento. Ele pegou a carta, desdobrou-a e leu. Ela o observou ler. Sua expressão não mudou significativamente, mas sua quietude mudou de qualidade. A maneira como ela havia mudado no grande salão na noite anterior, da quietude do controle para a quietude de algo sendo contido com muito cuidado. Ele colocou a carta sobre a mesa. Onde estava esse livro-razão? Sala de registros. Corredor leste. Prateleira inferior. Alguém o usou como esconderijo descuidadamente. Quando você o encontrou? 4 noites atrás. Seus olhos se ergueram para os dela. Você esperou 4 dias. Eu precisava saber quem R era antes de vir até você. Descobri ontem à noite. Ela colocou a folha rasgada ao lado da carta. Roland ouviu falando com Kaylin Drev no corredor leste depois do jantar. Eles discutiram o momento da minha transferência. Roland sabia o plano completo. A qualidade do silêncio na sala mudou completamente. Leander olhou para o nome de Roland na folha rasgada por um longo momento. Sua mandíbula estava muito tensa. Quando ele finalmente falou, sua voz estava exatamente tão calma quanto sempre estava, o que lhe dizia mais do que qualquer outra reação teria dito. Tu min yetei sao. Hong han và hong shut mơ hồ. Kaylin đã dùng từ chuyển giao. Mối quan tâm duy nhất của Roland là thời điểm. Chuyến thăm của lãnh chúa Bastian là một sự bất tiện cho kế hoạch. Ngài ấy không phản đối bản thân kế hoạch đó. Leander im lặng. Ngài ấy cầm lại bức thư, đọc một đoạn cụ thể. Hắng giọng. Nàng biết đoạn nào. Có thể nhận ra dòng chữ đó từ đầu kia căn phòng. Rồi lại đặt xuống với sự cẩn trọng của một người đang quản lý thứ gì đó có thể trở nên khó kiểm soát. Nàng đã quyết định trong hành lang đêm qua rằng sẽ không làm mọi thứ dễ dàng cho ngài ấy. Nàng đã quyết định rằng khoảng cách được duy trì cẩn thận giữa họ đã bảo vệ nàng trong 3 năm và cũng lấy đi của nàng 3 năm. Và rằng bức thư của Kaylin Drev, trong vô số những vi phạm của nó, ít nhất đã buộc phải có một sự đối chất mà nàng sẽ không bao giờ tự mình làm. Có một dòng trong bức thư đó, nàng nói, mà tôi nghĩ ngài nên giải quyết trực tiếp. Ngài ấy nhìn nàng, chờ đợi. Nhà vua không thờ ơ với Omega. Ngài ấy không hành động, nhưng ngài ấy không đuổi nàng đi. Nàng giữ giọng nói ổn định. Kaylin Drev đã xây dựng toàn bộ chiến lược chính trị dựa trên những gì ngài ấy đọc được trong hành vi của ngài đối với tôi. Tôi muốn biết, liệu ngài ấy có đọc đúng không? Sự im lặng kéo dài. Bên ngoài cửa sổ cao, gió luồn qua những cây thông ở rìa rừng. Và đâu đó phía dưới sân, một con ngựa cựa quậy trên nền đá cuội. Bên trong thư phòng, ngọn lửa ở bức tường xa đã tàn thành những than hồng âm ỉ. Căn phòng thoang thoảng mùi khói gỗ, giấy cũ và gỗ tuyết tùng mà nàng đã dành 3 năm để liên tưởng với tấm chăn bí ẩn được đặt ở chân giường nàng vào một đêm lạnh giá. Leander đặt cả 2 tay lên mặt bàn. Ngài ấy nhìn bức thư. Ngài ấy nhìn nàng. Có, ngài ấy nói. Ngài ấy đã đọc đúng. Từ đó rơi vào giữa ngực nàng và ở lại đó. Ấm áp, đáng sợ và hoàn toàn có thật. Nàng đã mong đợi nó theo cách trừu tượng mà người ta mong đợi thứ gì đó mà mình đã hy vọng quá lâu đến nỗi nó gần như trở thành lý thuyết. Trải nghiệm thực tế của nó lại khác. Hơi thở của nàng thay đổi. Nàng giữ cho khuôn mặt mình bất động bằng một nỗ lực ý chí mà nàng hy vọng không thể nhìn thấy được. Bao lâu rồi? Nàng nói. Ngài ấy im lặng một lúc, rồi, với sự chính xác của một người đàn ông đã quyết định trong vòng 30 giây ngừng cẩn thận. Từ mùa đông, nàng bị sốt không dứt. Tôi đã ngồi ngoài cửa phòng nàng 2 giờ trước khi quyết định để lại một tấm chăn là phản ứng phù hợp hơn là bước vào. Nàng nhắm mắt lại một thoáng, rồi mở ra. Đó là 18 tháng trước. Đúng vậy. Ngài đã không nói gì. Ngài không có sói. Giọng ngài ấy rất đều. Điều mà giờ đây nàng hiểu là nỗ lực của ngài ấy, chứ không phải sự vắng mặt của cảm xúc. Ngài được đặt vào hộ gia đình của tôi, như một người được bảo vệ dưới sự che chở của tôi,
Ngài là một Omega trong một thế giới gán giá trị của Ngài bằng cấp bậc và địa vị. Những gì tôi cảm nhận không phải là thứ tôi có quyền hành động, mà không có sự cho phép của Ngài. Và tôi không có lý do gì để tin rằng Ngài chia sẻ nó. Vì vậy, tôi đã không nói gì. Nàng nghĩ về 3 năm nhìn trộm cẩn thận và những lần sửa sai ngay lập tức. 3 năm xa cách mà nàng đã đọc là sự thờ ơ. Và hóa ra, đó lại là màn trình diễn kiềm chế công phu nhất mà nàng chưa từng nhận ra. Tôi đã chia sẻ nó. Nàng nói, suốt 3 năm, tôi cũng đã không nói gì. Có điều gì đó đã xảy ra trong nét mặt Ngài ấy mà nàng chưa từng thấy trước đây. Nó không kịch tính, nó đơn giản là ánh mắt của một người đàn ông đã mang một vật rất nặng trong một thời gian dài. Và vừa được cho biết rằng, ông có thể đặt nó xuống. Ngài ấy đứng thẳng dậy khỏi bàn. Ivy, chúng ta có thể thảo luận thêm về việc này. Sau khi Roland và Kalen Dreff đã được xử lý, nàng nói, vì nàng cần một khoảnh khắc không phải là lúc này. Cần trở lại nền tảng vững chắc của chiến lược trước khi nàng hoàn toàn mất phương hướng. Nhưng tôi muốn Ngài biết, trước khi chúng ta tiếp tục rằng, tôi không đến với Ngài chỉ vì tôi sợ hãi. Tôi đến với Ngài vì Ngài là người tôi tin tưởng về vấn đề này. Điều đó cũng đúng. Ngài ấy nhìn nàng một lúc lâu với toàn bộ sự chú ý, không bị phân tâm và không phòng bị, và nàng cảm nhận nó, như cách người ta cảm nhận hơi ấm đầu tiên của lửa, sau khi rất lạnh trong một thời gian dài. Chúng ta sẽ giải quyết họ hôm nay, Ngài ấy nói, và sau đó chúng ta sẽ hoàn thành cuộc trò chuyện này. Leander hành động theo cách Ngài ấy đưa ra mọi quyết định, hắng giọng, không do dự, và không gây tiếng động. Trong vòng 1 giờ, Soren đã được bí mật điều động đứng bên ngoài phòng riêng của Roland, dưới một cái cớ sẽ không gây báo động. Một cuộc xem xét an ninh định kỳ trong chuyến thăm ngoại giao. Hoàn toàn bình thường, bữa tiệc của lãnh chúa Bastian đã được lên lịch rời đi vào buổi trưa, và Leander đã sắp xếp một buổi tiếp kiến chia tay ngắn gọn. Lịch sự để giữ Kalen Dreff ở sảnh lớn và tránh xa hành lang phía đông trong suốt buổi sáng. Không có gì trong số này được thông báo, không có gì được nhìn thấy. Nó đơn giản là xảy ra, cách mọi thứ xảy ra khi một người đã cai trị các vùng lãnh thổ phía Bắc trong 12 năm, quyết định cần phải làm điều gì đó. Ivy quan sát từ ngoại vi và cảm thấy, lần đầu tiên sau 4 ngày, có điều gì đó dịu đi trong lồng ngực nàng. Nàng vẫn sợ hãi. Nỗi sợ hãi là có thật, và nàng không giả vờ ngược lại, ngay cả với chính mình. Nhưng bên dưới nỗi sợ hãi, có một cái gì đó mới, một cái gì đó mà nàng vẫn đang học hình dạng của nó. Sự vững vàng đặc biệt đến từ việc được nhìn rõ ràng bởi một người không quay đi. Leander đã nhìn thấy bức thư. Ngài ấy đã nghe lời kể của nàng về hành lang. Ngài ấy đã nhìn thấy tên Roland và không nói gì không cần thiết. Và sau đó Ngài ấy đã hành động. Ngài ấy đã không nói rằng nàng nên đến sớm hơn. Ngài ấy đã không gợi ý rằng nàng nên lùi lại và để vấn đề được xử lý mà không có nàng. Thay vào đó, Ngài ấy đã hỏi nàng đã quan sát thấy gì và lắng nghe câu trả lời của nàng, với sự chú ý tập trung của một người nhận thông tin từ một nguồn mà ông tin tưởng. Điều đó cũng mới mẻ. Cuộc đối đầu với Roland xảy ra trong thư phòng giữa buổi sáng với ngọn lửa được tái tạo và ánh sáng xám ép phẳng vào những cửa sổ cao. Leander đặt bức thư trên bàn khi Roland được đưa vào, và ngài ấy im lặng một lúc lâu sau khi cánh cửa đóng lại. Đơn giản là nhìn người đàn ông đã phục vụ ngài ấy trong 6 năm với ánh mắt nhạt nhòa, đều đặn mà Ivy đã dần hiểu, không phải là sự lạnh lùng, mà là sự kiềm chế tuyệt đối của một thứ gì đó lớn lao hơn nhiều. Roland lập tức nhìn thấy bức thư. Khuôn mặt hắn thay đổi. Để ghi công cho hắn, hoặc có lẽ cho 6 năm gần gũi với một người coi trọng sự chính xác, hắn đã không cố gắng phủ nhận nó. Hắn đứng trước bàn, vai gầy ưỡn ra và nét mặt thực hiện công việc phức tạp của một người đã bị phát hiện và đang quyết định theo thời gian thực liệu nguyên nhân có xứng đáng với cái giá phải trả hay không. Lãnh chúa Kailan đã tiếp cận tôi 14 tháng trước, Roland nói, giọng hắn đều đều. Hắn đã đề nghị an ninh tài chính cho gia đình tôi ở Đông Vực. Chồng con gái tôi có những khoản nợ mà tôi không thể chi trả. Tôi đã tự nhủ rằng thỏa thuận này chỉ là một vấn đề hành chính nhỏ, không ai sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Leander không nói gì. Tôi hiểu đó không phải là một lời bào chữa. Không, Leander nói. Không phải. Ivy đứng gần tường bên trái bàn. Nàng đã không chắc chắn khi Leander yêu cầu nàng có mặt liệu vị trí của mình có nên ở đây
hay ở bên ngoài. Nhưng ngài ấy đã yêu cầu mà không có lời mở đầu, và nàng đã hiểu rằng nàng được bao gồm như một lẽ đương nhiên, không phải là một sự ưu ái. Nàng là người đã phát hiện ra điều này. Nàng xứng đáng với sự giải quyết. Nàng nhìn khuôn mặt Roland khi hắn bị thẩm vấn. Nàng nhìn hắn giải thích mọi thứ. Những thư từ hắn đã chuyển tiếp, những hồ sơ hộ gia đình hắn đã lặng lẽ thay đổi để tình trạng của nàng trông mơ hồ hơn, thời điểm hắn đã sắp xếp với Kaylin cho vụ chuyển giao dự kiến. Hắn trả lời mỗi câu hỏi với sự chính xác mệt mỏi của một người đàn ông đã mang một bí mật trong hơn 1 năm và, dưới sự xấu hổ, gần như nhẹ nhõm khi được đặt nó xuống. Khi xong việc, Leander im lặng một lúc. Rồi, tình hình tài chính của gia đình ngài sẽ được xem xét và giải quyết thông qua các kênh chính thức. Các khoản nợ của chồng con gái ngài sẽ được thanh toán một lần, như tiền thôi việc. Ngài sẽ rời Veldred trước khi trời tối và sẽ không quay lại. Ngài sẽ không liên lạc với Kaylin Drew hoặc bất kỳ ai liên quan đến thỏa thuận Đông Vực. Nếu không, toàn bộ cuộc trò chuyện này sẽ được công khai. Ngài ấy dừng lại. Ngài đã phục vụ hộ gia đình này tốt trong 6 năm trước đó. Tôi chọn cách ghi nhớ điều đó. Đừng bắt tôi phải hối hận. Roland nhìn ngài ấy. Rồi, bất ngờ, hắn nhìn Ivy. Không phải với sự thù địch, mà với một cái gì đó mệt mỏi và phức tạp. Nanh ngài, Bặt, tôi xin lỗi. Hắn nói, dù có đáng giá hay không. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Đầm, 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 đầm. Nó có giá trị, nàng nói. Không phải tất cả, nhưng có giá trị. Hắn được hộ tống ra ngoài. Kaylin Drew là một vấn đề hoàn toàn khác. Hắn không có sự mệt mỏi của Roland hay lương tâm còn sót lại của Roland. Hắn được đưa đến thư phòng 1 giờ sau khi bữa tiệc của lãnh chúa Bastion đã rời cổng và tòa thành trở lại nhịp điệu bình thường. Và hắn bước vào với sự tự tin điềm tĩnh của một người đàn ông chưa hiểu rằng mặt đất đã hoàn toàn dịch chuyển dưới chân mình. Hắn nhìn thấy Ivy đứng gần tường và một cái gì đó thoáng qua trên khuôn mặt hắn, đánh giá, tái hiệu chỉnh. Tức khi hắn sắp xếp lại nét mặt về vẻ dễ chịu thường thấy, Leander đặt bức thư lên bàn và nói, hãy ngồi xuống. Kaylin nhìn bức thư. Sự điềm tĩnh của hắn vẫn giữ vững, điều đó cho Ivy biết về mức độ kiêu ngạo của hắn. Hắn đã cân nhắc khả năng bị phát hiện và đã quyết định trước rằng hắn có thể xử lý được. Tôi có thể giải thích ý định của bức thư đó. Hắn bắt đầu. Ngài đã gọi một người dưới sự bảo vệ của tôi là một tài sản có thể chuyển giao. Leander nói. Giọng ngài ấy hoàn toàn đều đều. Ngài đã lôi kéo người quản gia cá nhân của tôi vào một âm mưu loại bỏ nàng khỏi tòa thành này mà không có sự cho phép của tôi. Ngài dự định sử dụng phúc lợi của nàng làm đòn bẩy để đòi nhượng bộ lãnh thổ. Tôi đã từ chối 3 lần thông qua quy trình ngoại giao chính thức. Ngài ấy dừng lại. Hãy giải thích phần nào trong đó ngài tin là cần làm rõ. Hắng giọng. Vẻ mặt dễ chịu của Kaylin không biến mất hoàn toàn. Nhưng nó mỏng đi. Sự từ chối của các vùng lãnh thổ phía Bắc trong việc công nhận quyền biên giới Thornfell đã gây áp lực kinh tế đáng kể lên Đông Vực. Tôi đã hành động vì lợi ích của... Ngài đã hành động vì lợi ích của mình. Ivy nói. Bà Ivy. Cả hai người đàn ông đều nhìn nàng. Nàng đã không có ý định nói. Nhưng những lời đã tuôn ra rõ ràng và đều đặn và nàng không rút lại. Ngài đã không hành động vì Đông Vực. Nàng tiếp tục. Ngài đã hành động vì bản thân mình. Sự nhượng bộ mà Ngài muốn mang lại lợi ích cho các thỏa thuận thương mại cá nhân của Ngài, chứ không phải cho toàn bộ bộ tộc. Roland đã nói với Ngài rằng nhà vua quan tâm hơn Ngài nghĩ. Phản ứng của Ngài là Ngài ấy nên nói ra. Nàng nhìn thẳng vào mắt Kaylin. Ngài đã đúng về điều đó. Ngài ấy nên nói. Nhưng Ngài đã xây dựng kế hoạch của mình dựa trên giả định rằng sự im lặng
đồng nghĩa với sự yếu đuối. Nó không phải vậy. Nó có nghĩa là sự kiên nhẫn và Ngài đã nhầm lẫn nó. Kaylin nhìn nàng một lúc lâu, rồi hắn nhìn Leander. Có điều gì đó trong đánh giá của hắn đang thay đổi. Nàng có thể thấy nó. Khoảnh khắc hắn hiểu rằng nàng không phải là một người được bảo vệ thụ động, rằng nàng đang đứng ở nơi nàng, đứng vì nàng đã được đặt ở đó, và rằng vua Alpha của các vùng lãnh thổ phía Bắc đang nhìn hắn với nét mặt của một người đàn ông có sự kiên nhẫn đã đạt đến giới hạn chính xác và cuối cùng của mình. Chỗ ngồi của Đông Vực trong hội đồng phía Bắc bị đình chỉ, trong khi chờ xem xét toàn diện hành vi của ngài. Leander nói, thư tín của ngài trong 2 năm qua sẽ được kiểm tra, ngài sẽ trở về điền trang của mình. Và ngài sẽ không thực hiện bất kỳ hành động chính trị nào, thực hiện bất kỳ thỏa thuận thương mại nào, hoặc liên lạc với bất kỳ vùng lãnh thổ đồng minh nào mà không có sự chấp thuận bằng văn bản từ văn phòng này, cho đến khi việc xem xét hoàn tất. Ngài ấy để điều đó lắng xuống trong một khoảnh khắc. Nếu việc xem xét tìm thấy bằng chứng thêm về âm mưu chống lại vương miện hoặc những người được bảo vệ của nó, sự đình chỉ sẽ trở thành việc loại bỏ vĩnh viễn. Tôi đã hiểu chưa? Đó không phải là một câu hỏi. Kaylin Drev đã hiểu. Ele se levantou, ajustou o casaco de equitação com os movimentos cuidadosos de quem preservava a dignidade que ainda lhe restava e caminhou até a porta. Parou com a mão na tranca. Ela não tem lobo, disse ele, não com crueldade, mas quase com curiosidade, como se ainda não conseguisse resolver a discrepância. Ela é uma ômega sem par, sem posto e sem transformação. E você vai embora. Leander disse. Ele partiu. O escritório ficou silencioso depois disso. O fogo na parede do fundo havia sido refeito e queimava firmemente, e o cômodo cheirava a fumaça de madeira e couro velho, e aquela clareza fria particular que se segue a um confronto quando tudo o que precisava ser dito finalmente foi dito. Eve ficou perto da parede e sentiu os últimos 4 dias esvaírem-se dela lentamente, como água escapando de mãos em concha. Estava cansada de um jeito que ia além do corpo. Estava também, por baixo do cansaço, algo mais. Algo em que ainda estava aprendendo a confiar. Leander moveu-se de trás da mesa e veio ficar a poucos metros dela. Não perto o suficiente para incomodar. Perto o suficiente para que ela pudesse ver claramente a expressão em seu rosto que ele não estava mais se esforçando para esconder. Você disse que o compartilhou por 3 anos, disse ele. Sim. E você não disse nada. Nem você. Ele ficou quieto por um momento. Lá fora, o vento havia aumentado e ela podia ouvi-lo, movendo-se pelas árvores de pinho na orla da floresta, com o som baixo e contínuo de algo muito grande respirando. Lá dentro, o fogo e o calor e a gravidade específica de ser olhada por essa pessoa em particular, que deixara um cobertor aos pés de sua cama há 18 meses, em vez de atravessar uma porta para a qual não havia sido convidada. Eu não tenho lobo, disse ela, não como um aviso, mas como uma honestidade. Eu nunca me transformei. Não sei se algum dia o farei. Neste mundo, isso faz de você. Isso faz de você, Eve, disse ele. Isso é tudo o que faz de você. Ela olhou para ele. Ele olhou para ela. A distância entre eles era muito pequena e muito deliberada, e ela entendeu, com a clareza de quem passou 3 anos aprendendo a diferença entre o que é dito e o que é pretendido, que ele estava esperando. Não impacientemente, simplesmente esperando com a calma absoluta de um homem que decidiu e está dando a ela o espaço para decidir também. Ela deu um passo à frente e fechou a distância restante. A mão dele subiu até o rosto dela, cuidadosa, sem pressa, com a certeza contida de quem imaginou aquele momento por tempo suficiente para que a realidade dele exigisse delicadeza. Pós. E quando ela ergueu os olhos para ele no escritório iluminado pelo fogo, com o vento de inverno lá fora e o peso de 4 dias de medo finalmente liberando-se de seus ombros, ela se sentiu
pela primeira vez em mais tempo do que conseguia nomear com precisão, completamente e inteiramente segura. Não porque o perigo tivesse acabado, mas porque ela não o estava enfrentando sozinha. As semanas que se seguiram não foram fáceis. Eve não as esperava fáceis. A revisão da correspondência de Kaylen Draven levou 3 semanas e produziu evidências que foram, nas palavras do juiz sênior do Conselho do Norte, mais abrangentes e deliberadas do que inicialmente indicado. Houve outros acordos, outros nomes. 2 senhores menores no alcance leste que haviam sido cúmplices em graus variados. Um deles vinha recebendo registros comerciais alterados de dentro de Valdracht por quase 2 anos. Registros que Roland havia modificado discretamente. Pequenas mudanças que se acumularam em um padrão visível apenas quando a correspondência completa foi disposta em sequência sobre a mesa do conselho. A imagem que emergiu não foi de um único ato desesperado, mas de um desmantelamento lento e paciente. Kaylen Drev vinha construindo influência contra Leander há muito tempo, e Ivy, em seus cálculos, havia sido a peça final e mais íntima. Ela participou de 2 sessões do conselho, não como protegida, não como dependente. Leander a havia perguntado, na manhã da primeira sessão, se ela desejava estar presente, e quando ela disse sim, ele lhe deu uma cadeira à mesa, em vez de um lugar ao longo da parede. Ela notou os membros do conselho notando. Ela não desviou o olhar de nenhum deles. A suspensão de Kaylen Drev tornou-se remoção permanente antes que a revisão fosse concluída. As evidências de uma segunda conspiração, uma tentativa 18 meses antes de interceptar e alterar uma correspondência de tratado entre Veldreth e uma alcateia aliada do Norte, foram suficientes. Ele foi destituído de seu assento no alcance leste no Conselho do Norte em uma sessão formal com todos os membros presentes. Ouviu a conta completa de sua conduta e foi escoltado para fora da Câmara do Conselho pela guarda da fortaleza, enquanto o juiz registrava a remoção no registro oficial com os traços lentos e deliberados de um homem que entendia o peso do que estava escrevendo. Eve observou de sua cadeira à mesa. Ela sentiu o momento cair, não com o triunfo que ela esperava sentir, mas com algo mais quieto e mais completo. A justiça, ela estava aprendendo, não parecia vitória. Parecia a restauração de algo que nunca deveria ter sido tirado. Parecia chão retornando sob seus pés. Kaylen olhou para ela uma vez, enquanto era escoltado para fora. Ela sustentou o olhar dele sem expressão e o deixou olhar. E então ele se foi. E as portas da câmara se fecharam. E o juiz pousou sua caneta. E a coisa estava terminada. Roland havia deixado Veldrak na mesma noite em que foi confrontado, conforme combinado. As dívidas do marido de sua filha foram liquidadas através das contas da fortaleza em 2 semanas, discretamente e sem alarde, porque Leander havia dito que o faria, e Leander não fazia promessas que não cumprisse. Eve soube disso não diretamente de Leander, mas de Merrin, que aprendeu com o mordomo das contas, que havia sido instruído a lidar com isso sem comentários. Ela pensou sobre isso por muito tempo. O fato de ele ter honrado um acordo feito com um homem que o traíra, simplesmente porque o acordo havia sido feito. Isso lhe disse algo cuja forma completa ela ainda estava aprendendo, que seu senso de justiça não dependia de ser merecedor. Ela disse isso a ele uma noite na biblioteca, quando o fogo estava baixo e a fortaleza estava quieta, e eles haviam desenvolvido nas semanas precedentes o hábito fácil de passar noites tardias no mesmo cômodo sem o gerenciamento cuidadoso de distância que caracterizara 3 anos de espaço compartilhado. Ele estava lendo correspondência. Ela estava cruzando referências de um mapa territorial contra um registro em que encontrara inconsistências. Ela havia pensado mais de uma vez, uma coisa muito comum de amar. Essa quietude específica, esta sala em particular, este homem lendo cartas com a mesma atenção focada que dedicava a tudo.
Você resolveu o acordo de Roland, disse ela. Você não precisava ter feito isso. Ele ergueu os olhos. Eu disse que faria. Ele traiu sua confiança por 14 meses. Sim. Ele pousou a correspondência. E eu disse a ele os termos. Se eu tivesse retido o acordo como punição, eu teria sido quem quebrou o acordo, não ele. Ela olhou para ele através da mesa da biblioteca. A maioria das pessoas nem sequer faria o acordo em primeiro lugar. A maioria das pessoas deixa a raiva tomar suas decisões, disse ele. Descobri que é um estrategista pobre. Ela voltou ao seu mapa. Após um momento, ela disse, é uma das coisas que eu... Ela parou. Ele esperou. Uma das coisas que sempre achei difícil olhar diretamente, terminou ela, que não era a frase com que começara, mas era verdadeira e precisa, e comunicava a mesma coisa sem exigir que ela dissesse a palavra amor na biblioteca com o fogo baixo, para o qual ela ainda não estava completamente pronta. Ela estava chegando lá. Estava quase lá. Mas o hábito de contenção era antigo e estava cedendo gradualmente em vez de tudo de uma vez, e ele parecia entender isso sem que ela dissesse. Ele voltou à sua correspondência. Seus lábios fizeram um movimento discreto em um canto. Ela voltou ao seu mapa e se sentiu quente de um jeito que não tinha nada a ver com o fogo. No último dia do mês, Maren veio procurá-la. Encontrou Ivy em seu quarto, o pequeno quarto que ocupara por 3 anos, embora sua qualidade tivesse melhorado discretamente nas últimas semanas, de maneiras que ela não havia solicitado e não havia questionado. Um cobertor de lã mais espesso, um segundo suporte de vela, um pequeno pote de lavanda seca no parapeito da janela que cheirava a limpo e doméstico, e exatamente certo. Maren ficou na soleira com a expressão que usava quando tinha algo importante a dizer, e estava decidindo quão diretamente dizê-lo. Ele falou com o conselho, disse Maren, formalmente, sobre o seu status nesta casa. Ivy pousou o livro que estava lendo. O que ele disse? Ele propôs um reconhecimento formal, não um acordo de protegida, uma designação permanente para a casa com pleno reconhecimento do conselho. Maren fez uma pausa. Ele também indicou suas intenções pessoais para o registro. O juiz do conselho aparentemente exigiu 3 confirmações separadas de que o rei alfa dos territórios do norte estava de fato declarando o que parecia estar declarando. Ivy ficou em silêncio por um momento. Do lado de fora de sua janela, a última luz do inverno estava se tornando dourada sobre as pedras do pátio interno e, em algum lugar abaixo na fortaleza, os fogões da cozinha estavam sendo acesos para a refeição da noite, e o cheiro de fumaça de madeira e ervas assadas estava flutuando pelas velhas paredes de pedra da maneira que fazia todas as noites, familiar e reconfortante e inteiramente real. Ele não me disse que estava fazendo isso, disse ela. Não, concordou Maren. Ele contou ao conselho primeiro e aparentemente está esperando para te contar depois o que é muito formal ou muito nervoso, e eu não consigo decidir qual. Ela fez uma pausa. Possivelmente. Ambos. Ivy se levantou. Ela o encontrou no escritório. Onde mais? Parado na janela de costas para a porta, olhando para as árvores de pinho na orla da floresta, onde a última luz do dia estava ficando âmbar e depois cinza. Ele se virou quando ela entrou e ela viu imediatamente a coisa que havia visto em vislumbres nas últimas semanas, cada vez mais frequentemente. A expressão por baixo do controle. Aquela que não era rei alfa, nem estrategista, nem a calma cuidadosamente gerenciada, que ela passou 3 anos lendo à distância. Apenas ele. Apenas Leander. Apenas com seus olhos azul claros e seu cabelo trançado, e a qualidade particular de presença que a fazia ter dificuldade em respirar normalmente há mais tempo do que estava inteiramente confortável em admitir. Você foi ao conselho, disse ela. Sim. Antes de me dizer.
Eu queria que estivesse registrado antes de te perguntar, disse ele, para que você soubesse que não era contingente a sua resposta. O reconhecimento permanece independentemente. Então, seu lugar aqui não é uma negociação. Ela parou no meio da sala e o olhou. E sentiu a última da antiga contenção finalmente se liberar completamente. Não com drama, não com a dor aguda que ela esperava, mas com a expiração quieta de algo que havia sido contido por muito tempo, finalmente sendo liberado. Eu não tenho lobo, disse ela. Pela última vez, ela pensou. A última vez que diria isso como se fosse um motivo para ser mantida à distância. Eu sei. Em um mundo construído em torno de status de transformação, posto e laços de companheiro, eu sou, por todas as medidas formais, a escolha menos apropriada para o rei alfa dos territórios do norte. Bem, debem da envídio alfa dos norte 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 alfa. Sim, disse ele. E nunca me importei menos com uma medida formal em minha vida. Ela atravessou a sala. Ele a encontrou no meio do caminho. Claro que ele o faria. Ele sempre a havia encontrado no meio do caminho. Ela entendia isso agora. Entendia todas as maneiras pequenas e cuidadosas que ele havia se movido em sua direção por anos, sem nunca cruzar uma linha que ela não tivesse indicado que aceitaria. E quando ela o alcançou, as mãos dele vieram ao seu rosto com a mesma certeza cuidadosa de semanas atrás, naquele mesmo cômodo. E ela ergueu os olhos para ele, na luz de inverno que desvanecia, e disse: Sim, a qualquer coisa que você fosse perguntar. Sim. Sua expiração foi muito quieta. Sua testa desceu contra a dela, e eles ficaram assim por um momento no escritório, que cheirava a fumaça de madeira e papel velho e cedro, enquanto a última luz do dia desvanecia do lado de fora das altas janelas e a fortaleza se acomodava em seus sons noturnos ao redor deles. Passos nos corredores, as vozes baixas da guarda mudam. O ritmo distante da cozinha. O vento nos pinheiros. Na primavera, quando o gelo finalmente cedeu das pedras do pátio e a floresta na orla de Valdraque verdejou e amoleceu com o novo crescimento, Ivy postou-se no grande salão diante do Conselho do Norte e foi formalmente reconhecida como companheira do Rei Alfa. Não pupila, não dependente, não um bem a ser gerenciado ou uma alavancagem a ser usada, mas companheira, escolhida e escolhendo, com pleno direito e nome completo registrados no registro permanente do Conselho. Maren permaneceu ao longo da parede esquerda e não chorou porque era constitucionalmente oposta a chorar em cenários formais, mas sua expressão era a de alguém que esperou muito tempo para ver algo ser corrigido, e agora o via sendo corrigido, e isso era o suficiente. Lord Bastian Thorn, que retornou a Thornfeld após sua visita diplomática e depois enviou discretamente uma carta a Leander indicando que achou sua breve conversa com Ivy incomumente memorável e esperava que o castelo estivesse tratando seus funcionários mais notáveis adequadamente. Recebeu uma resposta formal informando-o de que o castelo, de fato, a tratava muito bem e que o Rei Alfa enviava seus cumprimentos. Lord Bastian, segundo todos os relatos, leu esta carta com um largo sorriso e então disse a seu mordomo que suspeitava disso desde o momento em que viu um certo par de olhos azul claros percorrer um salão lotado. Caelendrev retornou à propriedade do leste, despojado de seu assento no conselho e de sua influência política,
e passou os anos seguintes sob a supervisão silenciosa e permanente de um oficial de revisão nomeado pela coroa. Ele não causou mais problemas. Se isso ocorreu porque ele aprendeu algo, ou simplesmente porque reconheceu o custo de tentar novamente, era uma pergunta que Ivy descobriu não precisar de resposta. Ele havia desaparecido dos espaços que ela habitava, e isso era suficiente. Os dois pequenos lords que foram cúmplices em seu esquema de correspondência foram removidos de suas posições consultivas e substituídos por indicados sem envolvimento com o leste. Uma reestruturação que Leander gerenciou em uma única sessão do conselho, com a finalidade eficiente de um homem fechando um capítulo que ele não tinha interesse em revisitar. Roland não foi mais ouvido. As dívidas foram quitadas. O acordo foi cumprido. O que quer que restasse da consciência do homem era dele para viver. E Ivy descobriu com o tempo que não pensava muito nele. A traição fora real. O dano fora real. Mas o dano também a havia levado pela particular e cruel lógica da catástrofe diretamente ao momento em que ela parou de fingir. E ela não conseguia se convencer a desejar um caminho inteiramente diferente quando estava parada no final dele. Na primeira noite quente de primavera, Ivy sentou-se à janela do que já não era o quarto da Ômega, mas simplesmente seu quarto. Maior agora, voltado para o sul, com vista para o jardim interno, onde as primeiras ervas surgiam verdes e pequenas contra a terra escura, e ela trançou seus cabelos claros em frente a um espelho que não rachava. O castelo estava quieto ao seu redor, na maneira particular de um lugar que está em paz. Em algum lugar abaixo, ela podia ouvir Leander no corredor falando com Soren no tom baixo e tranquilo de um homem, revisando os arranjos de segurança noturnos. E em alguns minutos, ele bateria 2 vezes em sua porta, que era o hábito que haviam desenvolvido. E ela diria: "Entre", que era a resposta que ela sempre dava, e eles passariam a noite da maneira que haviam passado as últimas várias noites. Juntos no mesmo quarto, no calor específico e ordinário de 2 pessoas que passaram 3 anos sem dizer nada. E pretendiam, pelo resto de suas vidas, dizer tudo. Ela terminou a trança, pousou o pente, olhou para si mesma no espelho. Ela não parecia alguém esperando para ser vista. Ela parecia alguém que finalmente, completamente, havia chegado. 2 batidas na porta. "Entre", disse ela. E ela quis dizer isso. Tudo. Cada parte do que aquelas 2 palavras haviam chegado a significar. Com cada pedaço de si mesma, sem reserva, sem silêncio, sem a cuidadosa manutenção de uma distância que nunca, nem uma vez a protegeu de nada que importasse. A porta se abriu, e foi isso, e foi o suficiente. Foi finalmente, inteiramente o suficiente. Obrigado por ouvirem até o final deste vídeo. 2. Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo. Neste momento, estamos a caminho de alcançar o primeiro marco, 1000 inscritos. Se as histórias que conto tocaram vocês pelo menos um pouco, por favor apoiem-me clicando no botão inscrever-se. Subscribe. Cada inscrição de vocês é uma enorme motivação para eu continuar a escrever e trazer mais histórias valiosas. Vejo-vos no próximo vídeo.